Carol, Hum, você sabe qual que é o país com o maior número de transplantes gratuitos no mundo? sei não, Carol. Qual é? Brasil, Zil, Zil! Não, 88% feito pelo SUS. você tá brincando demais. E você sabia que uma pessoa que doe seus órgãos é capaz de ajudar pelo menos 27 pessoas? Cara, a gente é demais. Não, É gente espetacular. demais, é muito benefício, é muito coisa boa. Pelo ponto de vista, né, nosso material encarnado, maravilhoso, mas o que que fala a espiritualidade, os ensinamentos espirituais, esse ponto de vista do espírito com relação à doação de órgãos? Carol, essa é uma pergunta que eu acho que vai ser muito legal de a gente, com toda humildade, tentar responder. E falando de doação, direto ou indiretamente, a gente também vai querer trabalhar hoje aqui no vídeo o tópico da cremação. E também algumas implicações ou de que maneira que a espiritualidade aborda e entende o assunto. Tá interessado? Então, vem com Vem com a a gente. gente! Então, mais uma vez, vocês aí com a gente no canal, gente, sejam muito bem-vindos. Obrigada por estarem aqui acompanhando com a gente o tópico de hoje que promete, Como promete, sempre, a como gente sempre, sempre né? traz coisas assim, Ah, né? hashtag humildade. Pessoal, falando em hashtags, né, nessa parte aí, enfim, social e tal. Cara, a gente, né, fica muito grata sempre se vocês se inscreverem no canal, gostarem do conteúdo, dar um joinha, comentário com sugestões. Antes da gente começar os vídeos, eu e a Carol, a gente bate um papo, puxa, o que que tá vindo de comentários e sugestões? Em breve mesmo faremos um vídeo também oriundo de uma sugestão de uma das pessoas que nos abençoa e nos agracia com a presença, né, de acompanhar os conteúdos. Então, por favor, estamos aqui de braços abertos e extremamente gratas com qualquer tipo de ideias que venham de vocês. Então, tá aí o convite. Aliás, sim, sem dúvida, Carol, eu acho até só para, né, já que a gente está fazendo essa série Desmistificando a Morte, a gente sabe que suscita muitas dúvidas, muitos questionamentos, muitos comentários, assim, de repente você não quer dividir ali, né, no YouTube, que está todo mundo lendo, escreve para a gente no direct do, Uhum. do Instagram, a gente vai ler sim, mais cedo ou mais tarde, fiquem tranquilos, a A gente Carol vai vai ler ler, sim. porque eu sou bem forgada. A Carol é a chefe do Instagram. Mas a gente vai ver, fica Vamos, tranquilo, tá? E a vamos. gente vai tratar com muito carinho, não tenha a menor dúvida. Maravilha. Então vamos lá, Carol, sem mais delongas. Pulando já na questão da doação de órgãos. Carol, o que você tem aí para trazer? Você já começou com dados muito interessantes na abertura do vídeo, que eu achei muito legal, mas acho que talvez valha a pena a gente também fazer uma introdução um pouquinho mais, assim, entre aspas, científica, não sei, explicando em que condições que a doação se dá. Enfim, vai. Uhum. O palco é seu, vai que é tua. Eu acho que tem muito medo ainda, né? Tem muita falta de informação que envolve o tema doação de órgãos no Brasil e que faz com que muitas pessoas, às vezes, é, assim, não façam uma opção por doar, né? Ao invés de não optar por não doar, se abstém de tocar no assunto, né? E não é tão complicado, não é tão difícil. Basta que a pessoa realmente se aventure a buscar. Existem tantos vídeos legais na internet, né? Eu mesma assisti alguns bem interessantes. Inclusive, essas informações que eu trouxe no começo são do Drauzio Varela, né? Aquele doutor famoso do Fantástico. Hum. E acho que principalmente, talvez uma das coisas mais que suscitam mais questionamentos é a questão da morte cerebral, morte encefálica, né? Porque no caso da morte encefálica, que é a que leva a. Que é morte, tá, gente? A morte encefálica, essa nomenclatura, talvez ela só exista hoje basicamente por causa da doação de órgãos, porque antigamente não se fazia, né, uma distinção do tipo de como que a pessoa está morta, mas quando há a morte encefálica, é possível manter batimentos cardíacos, é possível manter respiração, o que é fundamental para a manutenção dos órgãos para quando a pessoa realmente deixou determinado que ela quer ser uma doadora, né?
Então, assim, se a pessoa faz a opção por doar órgãos, é fundamental, então, que ela seja mantida ali, né, com respiração e com batimentos cardíacos, para que então os órgãos possam ser retirados e estejam em condições ainda de serem usados, né? Mas isso, a pessoa ter pulso, a pessoa ter respiração, não significa que ela está mais viva, né? Em termos agora de espírito estar ali, né? Aquilo tudo que a gente já vem falando aqui em outros vídeos. Mas essa informação eu acho que ela é fundamental, ela é muito importante, ela é muito, ela causa ainda muitas dúvidas, por isso eu gostaria de sugerir realmente a vocês que busquem informações. Existe um protocolo de diagnóstico de morte encefálica que ele é muito completo e ele vai analisar a pessoa como um todo, ele tem que durar no mínimo 6 horas de observação daquele paciente, né? É verificado movimentação ocular, respiração, desculpa, verbal, motora, é todo um sistema de informações que é analisado, não por um profissional só, por alguns profissionais, para realmente ter certeza de que aquilo aconteceu. Assim, eu não vou entrar aqui em detalhes técnicos, porque eu não quero deixar vocês também com sono, né, querendo desligar o vídeo, mas realmente morte encefálica, realmente a pessoa não dá mais para voltar, gente. Não adianta deixar equipamentos ligados. Se a pessoa, por exemplo, não for fazer doação de órgãos, não adianta deixar, não vai voltar, não tem jeito, tá? Eu sei que existe uma série de vídeos que falam lá, a pessoa teve morte cerebral, mas depois de tanto tempo voltou. A morte cerebral não é igual à morte encefálica, tá? Que fique claro isso, que quem tiver interesse busque essa informação, porque daí vai conseguir entender algumas notícias que às vezes a gente lê. Mas, a parte dessa questão, né? A gente já começamos aí o vídeo com esse assunto tão importante, tão fundamental nos dias de hoje, né? Porque a gente sabe, percebeu aí quantas pessoas que podem se beneficiar da questão de quando uma pessoa decide doar, né? Existem, para nós que somos espiritualistas, algumas questões que eu acho importante da gente colocar. E eu vou meio que ser advogado do diabo aqui agora, porque talvez você que esteja assistindo também já se colocou algumas questões, né? Então, por exemplo, vamos pensar aqui, doação de órgãos é né, uma coisa assim mais de ordem mais elevada, um órgão fazia parte de você, assim, a pessoa tem essa ideia, né, que fazia parte de você e assim, do conjunto ao qual você pertence, né? Você como espírito que comanda aquele conjunto, realmente o corpo físico é uma parte de você, uma parte muito importante. Sem ele, quando ele se desregula, você não consegue mais estar aqui, né, funcionando. Mas agora vamos para outros tipos de doação, né? Vamos começar assim a analisar a doação de coisas que a gente considera nossas como um todo, né? Então, assim, a gente tem doações de objetos, a gente tem doações de roupas, a gente tem, né, um monte de coisas que são nossas que a gente pode doar. Chega assim essa época, né, de troca de estações. Aqui na Europa, por exemplo, é muito forte, né? Começa a primavera, as pessoas já começam a falar daquela limpeza de primavera, né? Que a pessoa coloca as coisas em ordem, tira a coisa do lugar, pega os casacos de inverno, guarda, lava, guarda, né? Os edredons, né? De inverno e tal. E vê as coisas que talvez não sejam mais úteis para doar. E aí tem uma questão que eu gostaria de trazer para a gente pensar, que é a questão daquela paranormalidade de psicometria. Não sei se vocês já ouviram falar, mas a paranormalidade da psicometria seria mais ou menos a habilidade que algumas pessoas têm de, ao tocar um objeto, serem capazes de entrar em contato com as energias que tiveram em contato com o objeto. Não precisa necessariamente ser o dono da caneta, por exemplo, se a gente falar dessa caneta, né? Essa caneta é minha, de uma certa forma, por usar muito constantemente essa caneta, às vezes no trabalho, às vezes aqui para preparar as coisas do vídeo, seja lá o que for,
eu estou impregnando ela com a minha energia, né? Então ela está ali, de uma certa forma, carregada energeticamente com esse meu magnetismo, né? Então uma pessoa que tem essa sensibilidade, essa paranormalidade, se ela não soubesse que a caneta é minha, encontrou no chão, pegasse a caneta, ela seria capaz de entrar em contato com essa minha energia, de entrar em contato, de até saber, né, a quem pertenceu essa caneta, poderia inclusive saber os pensamentos que eu tive enquanto estava segurando essa caneta, uma série de coisas. E aí, eu queria trazer uma historinha para vocês desse livro aqui, ó, Diversidade dos Carismas, que é do Hermínio Miranda, que para quem estuda mediunidade é um livro, tem que ler. Ele está ali na prioridade entre os 5 mais, vamos dizer assim, né? E ele traz aqui algumas histórias, inclusive uma história do Ernesto Bozano, que é um espírita lá do final do século XIX, início do XX, não vou saber precisar, mas assim, da época até assim, Kardec, um pouquinho depois de Kardec, que ele fala de uma médium, né, de uma pessoa que tinha essa paranormalidade de psicometria e foi dada a ela uma pena para ela fazer essa análise psicométrica. E ela conseguiu entrar em contato com a energia do pombo Ah, é. porque assim, a pessoa que entregou a pena para ela, ela sabia a qual pombo pertencia. Era um pombo correio que foi colocado numa caixinha, num trem, que foi levado para um lugar distante, lá foi solto para que ele pudesse voltar para a casa dele, né? Fazendo o treinamento do pombo correio. E ela conseguiu, através de tocar a pena do pombo, identificar que ele estava num lugar constrito, que ele se sentia meio tremendo, mas ele sabia que ele ia ser solto logo, que quando ele foi solto ele ficou ainda um pouco receoso, porque ele não estava conseguindo saber direito para onde ele ia, até que ele encontrou o fluido energético, a onda magnética que ele tinha que navegar para voltar para a casa dele. É um negócio fantástico, fenomenal, Que legal, maravilhoso. que legal. Ou seja, se a pena de um pombo está impregnado com a energia magnética dele, que será dos nossos órgãos? Aí tem uma outra questão aqui que também está no livro dele, que é a respeito de um vestido vermelho, a história do vestido vermelho. Que uma senhora está fazendo ali uma separação de umas roupas para um bazar, vê o vestido vermelho, acha legal, pega o vestido, leva para casa, porque ela vai usar o vestido, só que ela é uma paranormal de psicometria, vamos colocar assim. E a hora que ela coloca o vestido num dia, ela lavou o vestido, passou o vestido, né? Tudo mais. Ela coloca o vestido e ela começa a se sentir mal. Ela começa a sentir, inclusive, um inchaço no abdômen. Lembrando aqui, gente, ela é uma paranormal de psicometria. Isso não vai acontecer com todo mundo que está em casa, tá? Por favor. Bem, senão a gente vai ficar com um cagaço de pegar coisa emprestada do povo, né? Pois é. É. Quantas coisas a gente já não pegou emprestado do povo, gente? Então, por favor, né? Você sabe muito bem que você não se Aliás, passou mal com nada. faz pensar, porque tem pessoas, todo mundo é médio em maior ou menor grau, né, Carol? Até que ponto que às vezes um mal-estar nosso ou um bem-estar não é vinculado a isso? Fica a reflexão para a gente, né? Com certeza. E aí, no caso dela, ela se olhou assim no espelho e se viu abatida, se viu com aquele abdômen inchado e começou a pensar: eu tenho câncer no abdômen, não sei o que, não sei o que lá. Até que, assim, a ficha dela caiu, ela falou, gente, calma, não tem nada disso, imagina, eu sou saudável, o que está acontecendo? E aí ela, né, se tocou, tirou o vestido, percebeu o que era aquilo e tal, e até deram a ideia lá de levar o vestido, né, numa sessão para poder, sei lá, talvez sintonizar com o espírito que pertenceu àquele vestido. Mas, o que eu quero dizer com isso, de novo, né? A gente falou da pena, a pena era uma partezinha de um corpo, mas era um pássaro, né? Então, assim, um pássaro que mesmo assim impregnou
né, uma partezinha sua que era a pena com a sua energia. O vestido, a pessoa às vezes nem doou aquele vestido. Ela pode ter desencarnado e alguém foi lá e pegou nas coisas dela o vestido que ela nunca queria ter doado porque, sei lá, era o vestido preferido dela, né? Ela queria talvez ter sido enterrada com o vestido. Assim, a mente voa com as possibilidades, né? Que faz com que talvez ele realmente tenha ficado de uma forte maneira impregnado. O que não quer dizer, gente, que, como a gente estava aqui brincando agora, não significa que tudo que você compra num brechó, tudo que você, ou que vem doado, ou que tudo esteja, primeiro, impregnado. Em segundo lugar, que você vai sentir, porque realmente depende de algumas, né, capacidades sensoriais que nem todo mundo tem. E em terceiro lugar, que a pessoa não tenha dado de coração e esteja vindo para você com todo amor e carinho. Aliás, fica a dica, né? Para gente que vai fazer essa limpeza de repente agora, ou em algum momento da vida vai tirar lá as coisas de casa, né? Vou pegar uns livros para doar, vou pegar umas roupas para doar. Gente, não custa nada separar 5 minutos em frente àquelas roupas, aquelas coisas, e falar: olha, muito obrigada pelo tempo que a gente teve junto, mas agora eu me despeço de vocês e eu espero que vocês possam ser úteis para outras pessoas. É, é necessário que a gente aprenda a ser assim ativamente, né? Falar, decretar as coisas para a nossa vida, né? Perfeito, Carol. A gente já falou em outras ocasiões, e isso, para quem acompanha essa linha espiritualista, sabe o quanto o papel da vontade impacta na maneira como aquela energia vai ser manifestada ou ser atraída pelo meio em que ela vai estar sendo inserida, não é? E o quanto você, como você falou, dando esses decretos, você vai estar, de certa forma, salvaguardando que o continuar daquele bem, daquela matéria, ele seja salutar, ele faça bem. E o bem que a gente joga para o mundo joga para a gente também. Então, quanto a gente tomando consciência desse tipo de coisa, e olha, a gente está falando de objetos, pessoal, que é justamente a reflexão que a gente está querendo trazer aqui, que a Carol está trazendo. Nós estamos de objeto. Quem dirá, obviamente, da questão que é parte nossa, corpo, é outro nível ainda, né? Muito mais, entre aspas, sutil, porém também de caráter elevado, né? E aí que é legal, porque se a gente for pensar então agora, indo já então para a parte dos órgãos, lembrando que a gente é um sistema, a gente é um universo, e o astro-rei do nosso universo é a nossa consciência. A nossa consciência, ela dita para todas as mini consciências que são cada um dos átomos do nosso corpo físico a direção. Então, aquela questão do nosso padrão vibratório, de como que a gente se mantém, ela vai impregnar cada uma das nossas células, cada um dos nossos átomos com a nossa pegada energética, com a nossa impressão digital energética. Então, se alguém tirasse um pedacinho da gente ali, um fio do nosso cabelo, seria capaz de identificar a nossa pegada energética pensando por esse ponto de vista. Ou seja, os nossos órgãos, eles também estão impregnados com essa nossa energia, né? E aí, uma questão que talvez seja muito importante da gente colocar, né? Em primeiro lugar, porque a liberdade é uma lei muito importante, talvez uma das mais importantes. No meu conceito, depois da lei do amor, é a segunda mais importante. Um dia, quem sabe, a gente faz um vídeo sobre isso. Que dá para gente o poder de escolha das coisas e das questões da nossa vida. E eu tenho a escolha de não querer doar meus órgãos. Eu tenho todo o direito de falar não, eu prefiro não, seja o motivo qual for, eu não vou entrar aqui no mérito do motivo, mas eu não quero. Eu não quero e a minha vontade tem que ser respeitada. Não importa que toda a minha família seja a favor e queira me convencer de que aquilo está errado. Não, porque você tem que fazer o bem, porque você tem que se desprender. Se eu não quero, significa que eu não estou me desprendendo dos meus órgãos. E sabe o que significa isso? Volta lá uns vídeos
mortes não naturais, aproximação da morte. Você vai ver lá a história do Dimas. Gente, esse Dimas está ficando tão famoso aqui nesse canal. Ele também é membro do time Nova Terra Talks, o Com Dimas, tá? certeza. Só Ele pra te vai virar o falar. nosso mascote. É. A história do Dimas, ela mostra, por exemplo, que demorou 12 horas para que o fio de prata dele fosse cortado, ou seja, ele estava ainda conectado aos órgãos dele. Mas no caso dele é diferente, porque ele estava passando por um processo, ele tinha feito muito bem, apesar de ele estar ali um pouco apegado por causa da família, tinha toda uma questão. Mas, por exemplo, o caso Cavalcante, que foi feita a eutanásia nele sem, né, que ele soubesse. Ele ficou petrificado no corpo físico. Imagina essa pessoa grudada em cada um dos seus órgãos, né? O que seria se alguém tivesse ido lá e querido, então, tirar os órgãos dele para fazer doação? Ponto 1. Porém, contudo, todavia, existe o bem que se está fazendo com essa ação, ainda que não tenha sido autorizada pela pessoa. Vamos dizer que a pessoa, nesses casos que a gente está aqui dando de exemplo, Cavalcante e Dimas, as pessoas nunca externalizaram que elas não queriam ser doadoras. Elas simplesmente nunca tinham pensado no assunto. E alguém foi lá então e tirou. Então a possibilidade de ter problema é menor. Porque se eu tivesse falado com todas as letras, eu não quero ser doadora de órgãos, e alguém tirasse, as chances de eu receber a reverberação, né, daquela atitude no meu perispírito, porque eu ainda estou em processo de desencarnação, elas seriam maiores. Elas seriam bem maiores. Porém, Chico Xavier, no programa Pinga Fogo de 1972, foi perguntado para ele exatamente sobre a doação de órgãos, qual que era a visão do espiritismo, né? Perguntaram para ele na época. E ele falou com todas as letras que era um grande benefício, tanto para o espírito desencarnante e para o receptor, obviamente, e que a espiritualidade dispõe de recursos de minimizar ou diminuir a dor do desencarnado. Uau. Ou seja, por mais que às vezes a pessoa não estivesse preparada, né, não estivesse num patamar em que poderia permitir a ela não sentir a dor, a espiritualidade dispõe de anestesia, de recursos, de processos que ela pode fazer para que a pessoa não sinta a dor. Porém, essa frase ela deixa claro de que é possível sentir a dor, dependendo de diversas situações, aquela coisa que a gente fala, né, das variáveis. E como que a gente vai saber, então, se a pessoa vai ou não sentir a dor? A gente não sabe, mas é a atitude dela no dia a dia. Por exemplo, essa pessoa que tenha falado, eu não quero doar meus órgãos. As chances de, se por acaso alguém fizer a revelia e tirar os órgãos dela, são bem maiores em comparação com aquele que quer fazer de coração ou com aquele que nunca se externou a respeito disso e que a espiritualidade então pode ali prover para ajudar. Mas a questão de a repercussão no perispírito depois do desencarne de alguma coisa que é feita no corpo físico já desencarnado dela, ela depende de uma série de fatores, e aí independe se a pessoa é doadora de órgãos, se a pessoa vai ser inumada, né, ou seja, enterrada na terra, ou se ela vai, por exemplo, a gente vai falar já já de cremação, o que quer que seja, está muito mais ligado com a vida que a pessoa levou, né, a frequência que ela vive, as escolhas que ela fez no momento da desencarnação, enfim. A gente sabe, né? Aquela coisa toda que a gente vem falando aí já há alguns vídeos, né? E eu acho que nesse caso existem algumas coisas, a gente vai falar de alguns exemplos, mas existem algumas coisas que a gente já pode, se a gente optou, por exemplo, ou simpatiza com a ideia de doar órgãos, existem algumas coisas que a gente já pode começar fazendo nessa própria encarnação para
e demonstrando para a vida o nosso real desejo de trilhar por esse caminho. Por exemplo, começando com a doação de sangue, que também é uma parte nossa, que também é uma coisa que vai beneficiar muitas pessoas e que a gente pode fazer a escolha já em vida. Olha, estou indo fazer uma doação de sangue. Enquanto você estiver lá doando sangue, deseje que aquele sangue esteja indo com toda a vitalidade, com todo o amor, com todo o carinho possível, né? E que ele chegue então nas pessoas que precisam chegar. A pessoa pode se inscrever para ser doador de medula óssea, por exemplo, é uma outra coisa que a pessoa pode fazer. Existem aí vários caminhos, fora também, óbvio, a pessoa tem que verbalizar. Se ela quer ser doadora de órgãos, não basta ela ter na cabeça dela quero ser doador, porque na hora que ela desencarna, a família não sabe, e aí o que vai acontecer? Ai, melhor não, porque eu não sei. Ou, né, dependendo de como que a banda toca na família. Então, assim, verbalize, deixe todo mundo na sua família saber. Aliás, gente, eu sou doadora de órgãos, tá? Se Tá minha família quiser registrado. assistir, Me coloca na lista. isso aí. Então, assim, verbalize, deixe claro, deixe todo mundo ciente, para que quando chegar a hora, então, possa ser feito dessa forma. Carol, acho que você tem uns casos interessantes aí, né, que você poderia trazer para a gente de exemplos. Sim, Carol. A não ser, claro, que você queira falar alguma outra coisa, né, Carol? Não, tudo que você falou assim embaixo, e já no último vídeo eu trouxe alguns relatos, quando a gente tratou da eutanásia, vindos da Lu Gamache, que é uma médium muito bacana. A história dela eu recomendo para quem tem interesse, ela tem vários vídeos também, né, e nas plataformas, nas redes sociais ela também é bem presente, é uma fonte de conhecimento e de experiência muito legal, então fica a dica também aí. Mas enfim, a Lu, ela trouxe um exemplo, quando ela trata, né, porque a Lu, ela entrevista muito espíritos, né, que já estão lá desencarnados, ou ela também, pela mediunidade dela, auxilia no processo também, seja no umbral, às vezes de auxiliar um irmão que esteja ali um pouco ainda perturbado. E um exemplo que ela trouxe que foi muito emblemático, eu também me emocionei com o relato do irmão Dionísio, em que estava no umbral há muito tempo já, meio que nessa roda de Sansara lá, com muita culpa, porque ele tinha o sentimento de que ele tinha sido um péssimo filho, um péssimo pai, então a espiritualidade estava querendo já auxiliar ele, né, fazer o resgate dele, e ele não permitia que eles chegassem perto, né. E aí chegaram os mentores da Lu e falou: Lu, você que ainda está na materialidade, você vai conseguir acessar ele mais rápido, procura ele, auxiliar ele lá. E a Lu, descrevendo no umbral, caçou literalmente assim o Dionísio, e quando encontrou o Dionísio, ele meio que não quis papo dele, ela meio que quase que agarrou ele e falou: escute aqui, só escute o que eu tenho para falar. Escute. Né, escute. Olha, por você ter doado os teus órgãos quando você desencarnou, você salvou 4 vidas. Preste atenção no que eu estou te falando. Uma dessas vidas, inclusive, é um médico que salvou inúmeras outras vidas. Olha que ato lindo que você tomou. E quando ele se deu conta daquilo, meio que abriu uma porta nele, dentro do coração dele, que fez então com que a espiritualidade superior pudesse então ir até ele e, né, recolhê-lo e auxiliá-lo. E a história não para por aí, gente. Olha que bacana. O Dionísio acabou se tornando co-mentor de uma daquelas pessoas que ele havia auxiliado com a doação dos seus órgãos. E esse irmão que estava encarnado, ele também sofria com muitas coisas, ele tinha uma vida um tanto quanto tresviada, não sei se fala, Carol, transviada, enfim. Uma vida mais transviada, uma vida, hashtag vida louca, vai, sei lá. E o Dionísio teve a oportunidade, dada também pela espiritualidade dele, enquanto comentor, auxiliar aquela pessoa. Por quê? Porque ele, através do órgão que ali habitava aquele corpo que tinha sido seu, conseguia ter uma acessibilidade, uma abertura psíquica mais fácil para aquela pessoa. E ele também, o Dionísio, recebeu a oportunidade de, através daquela dor, daquele processo que aquele irmão estava passando, também absorver aprendizados que ele devia ter absorvido durante a vida encarnada dele. Então, olha como o ciclo se fecha, olha como a espiritualidade é linda. Através desse ato de amorosidade, né, com a doação de órgãos, permitiu ao Dionísio essa recuperação, permitiu a ele
através de uma comentoria, poder auxiliar aquela pessoa, porque ele poderia ali, obviamente, pela assinatura energética, poder se aproximar mais facilmente daquela pessoa, e também absorver os aprendizados que ele deveria ter absorvido durante sua vida aqui na Terra. Então, tá aí um exemplo, né? E a Lu até menciona, que eu acho muito legal, que o fato é que o órgão que fica aqui no plano material, ele continua o processo dele evolutivo, que está vinculado também àquele espírito que o doou. Então, não é porque o espírito está na erraticidade ou está no plano espiritual que aquela parte dele também não deixa de ser uma espécie de fonte de aprendizado, de evolução, o que quer que seja que a gente possa... A beleza do universo, ela é muito maior, muito mais linda e até mais complexa do que a gente sequer imagina. O fato é que um coração teu que permanece batendo no peito de outra pessoa, ele é a ponte daquele amor. O amor está ali, a cada batida do teu coração, né, é o amor que está ali em movimento. Então, é um presente. Então, tirar um pouquinho, repetimos novamente aquilo que a Carol falou, jamais aqui estamos para falar, nossa, você deve doar, o livre-arbítrio, ele é imperioso e sempre deve permanecer, porém, o que vem demonstrando a espiritualidade é que o ato da doação é um ato de amor. Doar órgãos é doar vida, doar sangue é doar vida. E ela fala também, que eu acho muito legal, que a terra de regeneração, a gente está passando por um processo de transição, não é? Mas a terra de regeneração, ela vai ser a terra dessas trocas fluídicas muito mais intensas. A troca do sangue, a troca do órgão, a troca... porque é a lei do amor ali em movimento muito mais intensamente. Então, isso deixa a gente com o coração até quentinho, não é? Para imaginar como que vai ser a vida daqui a uns anos, daqui a umas décadas, daqui a umas centenas de anos, com linda, que já é... A gente às vezes deixa de admirar aquilo que já é agora, e já é muito linda, mas qual o potencial, né, da Terra e da gente que vai estar aqui sobre ela, se Deus quiser, enfim. Então, deixa a gente com gostinho de quero mais para ver como é que vai ser. Então, vinculado aí ao tópico de doação de órgãos. E tem, acho que uma coisa legal disso que você falou, Carol, porque a pessoa que, por exemplo, lembra, né, que eu estava falando da questão da gente ser o sol do nosso organismo, né, do nosso sistema solar, né, Uhum. e dar o direcionamento, então, do nível, né, de frequência que a gente vibra. Se a gente recebe um órgão, esse órgão também está carregado com essa assinatura energética da pessoa que, né, te mandou. E se você está numa posição superior, como a Carol falou, esse órgão também está em evolução. Você ajuda para subir a vibração desse órgão, e o contrário também é verdadeiro. Se o órgão está com uma vibração um pouco mais elevada, ele também ajuda, óbvio que vai depender da sua capacidade de se motivar por aquela vibração elevada também, para tentar manter a sua vibração também elevada, mas ele vai ser mais um impulso para te ajudar nesse processo de crescimento. Isso é maravilhoso. Há relatos exatamente nesse sentido, Carol, em que espíritos que já desencarnaram, que receberam órgãos, falam: eu mudei a minha vida quando eu recebi o órgão, e o que permitiu com que eu mudasse a minha vida foi que aquele órgão, ele tinha um padrão vibratório tão mais elevado, que meio que me puxou junto, como você mesmo falou. Então, cara, certeza. E aí que é o lindo, né? Aí que é o lindo, porque abre leques variados de análise e de reflexões que a gente pode fazer. Eu queria só trazer uma última reflexão, porque eu acho que é tão importante quanto todas as outras aqui, que é a questão da prece. E para falar da prece, eu queria trazer um relato que está no livro Amor e Saudade, que foi escrito pelo Chico Xavier, de espíritos diversos. Carol, o que é isso? Você está recebendo visita aí? A nossa querida amada Tia Ângela. Amor e Saudade, capítulo 10, escrito por Chico Xavier. Gente, o fato de eu trazer aqui muito Chico Xavier, queria só fazer um parênteses, é porque a vida que esse homem levou, em termos materiais, né, que todo mundo pode ver aí a hora que quiser, faz com que foi tão ética e foi tão para o outro e foi tão para o próximo, que faz com que a sua lavra mediúnica
seja praticamente sem reproches no que diz respeito à qualidade e à conexão. Então, não é que seja uma carta branca para tudo que ele recebeu é perfeito, é maravilhoso. Porém, em comparação com outros médiums, ajuda a gente a estar um pouco mais confortável de achar que as informações, né, trazem bastante daquilo que a espiritualidade quer realmente divulgar aqui na Terra. Então, né, só um parênteses. Perfeito, Carol, perfeito. E ele traz uma mensagem de um rapaz que se suicidou e que estava lá no plano espiritual sofrendo demais, porque a gente, né, quem sabe um dia fala a respeito, ele se matou com, né, enfim, não vamos falar disso porque eu acho que pode, né, causar aí algum gatilho, mas ele estava com muita hemorragia. E essa hemorragia não parava, ele estava num hospital, ele estava sendo tratado, e a hemorragia não parava, não parava, não parava. E aí, de repente, entrou um médico e disse para ele: Olha, eu venho trazer uma ótima notícia para você. Os seus pais, eles optaram pela doação dos seus órgãos lá na Terra, ainda que ele não tenha dado consentimento, mas como eu disse, ele nunca tinha nem pensado no assunto, então, né? Eles optaram pela doação dos seus órgãos lá na Terra, e um dos seus beneficiados, uma pessoa que recebeu as suas córneas, está fazendo orações constantes para você que materializaram esse tampão. É um tampão que então foi utilizado para estancar a hemorragia que ele estava tendo. Olha que coisa mais maravilhosa, gente, mais maravilhosa, porque a gente ouve bastante relatos de que a pessoa está do outro lado, ela recebe como flores, ela recebe como, né, sensações positivas, não sei o quê, mas a oração, ela pode inclusive se materializar naquilo que você mais está precisando no momento. Então, né, mais um grande motivo, porque assim, tanto o beneficiado vai orar por você, ou né, pode orar por você, vamos dizer assim, em agradecimento pela sua atitude, isso com certeza vai chegar até você de uma forma ou de outra, quanto os seus familiares vão se sentir, ou podem se sentir muito confortados de saber que você está de alguma forma também ali, continua vivendo numa outra pessoa, num corpo físico de uma outra pessoa, e vão estar também de uma forma conectados com aquela pessoa, e isso gera um amor, gente, faz o amor rodar, né? Isso eu acho que é o que a Lu falou, o que está ali no vídeo da Lu na questão da Nova Terra, porque faz com que a roda do amor gire, a engrenagem do amor gire, isso é fantástico, né? Perfeito, Carol, perfeito. Então, fica as reflexões aí para quem já pensou no assunto, né, para quem cogita a possibilidade, a hipótese, relembrando, para deixar bem claro e comunicado, afinal, para não, às vezes não se perder essa oportunidade, que é uma oportunidade única e linda, né, de aplicarmos a lei do amor aí. Com certeza, eu acho que a gente traz ainda, né, um assunto hoje que é a questão da cremação. Sim. E Carol, o que você poderia trazer para a gente nessa questão? Olha, a questão da cremação, acho que existe, eu vou usar assim, boatos espiritualistas, vamos ver, porque boato acontece, tem teto lugar e a fofoca espiritual, exato, a fofoca da espiritualidade. Existem vários relatos, inclusive no Pentateuco kardeciano, de espíritos que, quando desencarnados, conseguem ainda sentir as sensações daquele corpo físico que ali permaneceu na Terra em decomposição, certo? Então, e que é verdade também, que acontece. Exato, realmente, acontece. Né? Assim, não é só boato, né? Exato, então, exatamente, existem relatos, então, de que, né, aquela sensação, existem até relatos bem significativos, onde até, por exemplo, dos vermes, né, atuando ali naquele corpo físico e tudo mais. Aí tem-se o entendimento, poxa vida, né, e se queimarem meu corpo, não é? Se for cremado, eu vou estar ali também sentindo aquela queimação, então tá aí, essa é uma das origens de alguns dos boatos, né, o que a cremação faz e tal, tanto é que vamos dizer assim, o movimento espírita,
se posiciona nesse sentido, até baseado numa fala que vem de Emmanuel no livro Consolador, que também, você mencionou antes o programa Pinga Fogo, né, Carol? Num dos programas no Pinga Fogo, o Chico, que participou, foi perguntado também sobre a questão da cremação, e ali ele trouxe a informação que o Emmanuel havia trazido para ele, de que deveria se esperar 72 horas, né, daquele corpo ali em câmara fria, para que daí depois se efetuasse, então, a cremação. Curiosamente, eu vou trazer uma trivia nessa questão da cremação. Em 1966, Carol, na cidade de São Paulo, quando ainda o prefeito era o brigadeiro Faria Lima, abriu-se uma comissão para discutir a implementação, né, suportada pela Prefeitura de São Paulo, de cremação. Isso em 1966. E o prefeito Faria Lima chamou representantes de todas as matizes religiosas, para que aquelas pessoas pudessem, então, darem a sua opinião, porque, afinal, era um ato um tanto quanto único na história do país, ou ali do Estado, enfim, né? E São Paulo sempre foi precursor desse tipo de movimento, então acreditou que tenha sido uma das primeiras cidades, se não a primeira cidade que trabalhou dessa maneira com a estrutura que a cidade poderia proporcionar para o ato da cremação. E aí, só um parênteses rapidinho, porque assim, as pessoas que têm a crença cristã, né, muitas delas temem a destruição do corpo físico, porque senão como que vai renascer, né, na ressurreição? Então, não tem medo da cremação por conta disso, né? Perfeito. Desculpa, pode continuar. Não, perfeito, Carol, e exatamente isso. Então, foi esse o objetivo, né, do prefeito na época, de dar a voz a todos aqueles movimentos religiosos. E, interessantemente, a pessoa que representou o movimento espírita foi o Herculano Pires. E foi ele que, mais uma vez, repassou a informação da questão das 72 horas para aquela comissão, e foi considerado também informação e tudo mais. Então, uma trivia interessante na história da cremação no país, também com o movimento espírita, no caso, dando a opinião dos 72 horas. O fato é o seguinte, gente, como a gente mencionou antes naquela questão dos relatos, né, de espíritos que falam que ainda conseguiam sentir as sensações do corpo físico e tudo mais, existe aquela preocupação se a pessoa ou aquele espírito desencarnado estaria tendo ali as sensações. A análise que eu quero trazer para vocês, o pensamento que eu quero trazer para vocês é o seguinte: o que determina eu, enquanto espírito, estar tendo as sensações depois da minha partida é o meu apego à matéria. Independentemente da maneira com a qual o meu corpo vai ser, vamos dizer assim, desmembrado, eu não sei qual é o termo correto, né? Desmembrado não no sentido, mas assim... Disposto, né? Assim, perfeito, vai Carol. Disposto dele, né? Perfeito. Então, seja enterrado, seja numa câmara, tem esses cemitérios agora verticais, né, hoje em dia aqui no país, porque tem dificuldade de encontrar lugar, né, um terreno para enterrar, seja cremação. O que determina eu, enquanto espírito, ter sofrimento ainda, não é o ato do que acontece com o meu corpo, mas é o meu apego à matéria. Por quê? Porque o meu apego à matéria vai determinar qual é o tipo de conexão que eu vou estar fazendo, ou projeções que eu vou estar fazendo para aquele meu corpo ali. Então, assim, o que é a origem da dor ou do desconforto não é o fogo ou os vermes. Os vermes, justamente, o meu apego àquele corpo. Aí eu mentalmente projeto aquela dor, crio, entre aspas, até de certa forma, mentalmente aquela dor, aquele desconforto. E então, assim, a análise que eu quero trazer, o pensamento que eu quero trazer para a gente na roda, para conversa, para análise, para reflexão, e assim, o que se coloca dentro do entendimento espírita agora dessas 72 horas é que é nesse período de tempo que os desligamentos desses fios fluídicos entre o espírito e o corpo físico que se dá. Então, diz Emmanuel que após esse período é garantido que essa, entre aspas, cirurgia espiritual, né, de desconexão das linhas que conectam a gente fluidicamente com o corpo físico, se concretiza, se finaliza, porque o corpo físico, enquanto não mais vivo, ele não é mais a origem dos meus sentimentos ou desconfortos ou o que quer que seja enquanto espírito. Mas, novamente, aí a reflexão para a gente, não minimizar, pelo contrário, por isso o quão a nossa apego à matéria ou à materialidade, ela é algo que a gente deve, durante a vida, trabalhar em cima disso, para que nos proporcionemos, no processo da morte, um processo mais suave, mais tranquilo, mais leve. E então,
nesse sentido, Carol, eu já queria ir para alguns relatos que a Lu também trata sobre o assunto, se você quiser fazer mais alguma complementação no tópico de cremação, senão eu vou pular para a parte de Só um o que pequeno fazer ponto. com o despojo, mas fala lá. Só um pequeno ponto, porque eu queria de novo trazer para reflexão aqui o desencarne do Dimas, porque quando a gente fala do desencarne dele, a gente fala de uma forma bem detalhada da questão de como que é feito o desligamento dos laços e que precisou de 12 horas para cortar o fio de prata. E que enquanto não cortou o fio de prata, estava havendo uma troca energética entre tanto que vinha do corpo físico para o perispírito dele, quanto que ia do perispírito dele para o corpo físico dele. E é exatamente esse o motivo pelo qual a gente muitas vezes precisa sim esperar pelas 72 horas, porque existe um processo que não tem como acelerar, não tem como. Porém, você veja, no caso do Dimas foram 12 horas. No caso do Cavalcante, que foi uma coisa assim mais traumática, se eu não me engano, foram 20 e poucas horas. Ele fala 72 porque realmente ele está dando uma gordura ali, né? Para que realmente exclui-se as possibilidades de que haja qualquer sofrimento desnecessário, entre aspas. Mas, voltando ao que a Carol falou, lembra de tudo que a gente falou a respeito do apego com relação a bens materiais, com relação aos órgãos. No caso dos órgãos, a doação faz daquilo uma ação abnegada, se você assim o quiser, né? Você está doando uma parte de si para alguém para que a vida dele então continue. Ou seja, isso meio que contrabalanceia qualquer atitude negativa, ou assim, muitas das atitudes negativas que talvez você tivesse, ou pensamentos de apego que talvez você tivesse. A gente viu aqui que a espiritualidade pode agir para contrabalancear isso, porque afinal de contas você está doando alguma coisa de si. No caso da cremação, não tem a contrapartida. Então, é aquilo que você é. É a sua foto, a sua energia, aquilo que você viveu, é aquilo que você é. Tanto a cremação quanto a inumação, né? A inumação é você enterrar, por exemplo, e aí os vermes, ou seja lá o que for, igualmente. Ou seja, uma pessoa, na minha opinião, uma pessoa que precisa passar pela dor, precisa porque tem esse apego, por exemplo, não é uma questão de precisar porque é um pecado, ou está vindo ali uma norma divina e fala, agora você vai sofrer. Não, ela está apegada, ela não se solta, ela não deixa ir. Então, assim, independe se é queimar, se é jogar no rio, se é enterrar, ela vai ter algum tipo de repercussão no perispírito dela por conta daquilo, né? Então, assim, fica essa reflexão realmente, eu acho importante. E, por favor, Carol, traga aí os seus Perfeita. exemplos. Não, e está conectada também justamente com agora, a gente quase que está se dirigindo mais ao final, e tem um relato que eu acho uma análise muito linda de se fazer, no que diz respeito à cremação, e o que se faz com aquilo, né, com o despojo, né, com o pó, enfim, com aquilo que sobra após o ato da cremação. E a Lu, ela relata que ela já acompanhou vários casos de espíritos depois do ato da cremação. Ela fala assim que na experiência dela, todos os casos em que a família opta por deixar na casa, no ambiente do lar, seja aquele container, aquela câmara, Urna. né, urna, perfeito, Carols, a urna com os restos, a experiência não é legal. Não é legal. Por quê? Porque a família está constantemente ali, entre aspas, apegada com aquele simbologia ou com os restos daquele ente querido, e ela acaba com esse sentimento ali entre aspas, existe um apego ali também, dificultando um processo de desprendimento daquele espírito, ou do espírito poder estar transitando de uma maneira mais livre, menos entrelaçada com o plano material, caso não tivesse esse apego ali da família. Então, uma informação absolutamente nova, não fazia ideia disso. E é muito comum também hoje em dia, Carol, fazer peças para que as pessoas vistam. Me pergunto se isso... Eu entendo que a intenção é boa, talvez se você constantemente estiver mentalizando, é só uma lembrança, vai com Deus, talvez isso ajude, então a nossa mente ajuda bastante no desprendimento, não sei. Nós não temos todas as respostas, pelo contrário, não é? Mas é uma coisa para se pensar.
se a gente um dia cogitar a hipótese de querer fazer um objeto daquele, né, daquele ente ali que permanece. Acho muito lindo quando você faz uma árvore, por exemplo. Existem Isso é casos, maravilhoso, eu também né? acho, bem Acho legal. lindo Assim, porque não sei, agora estou falando sua é, opinião mesmo, né? não tão é lindo como está vinculado a um próximo tópico, ou a próxima análise, que informação que eu vou trazer. O que a Lu comenta é que quando a família opta por espalhar as cinzas no ambiente, ela fala assim, eu tenho que respirar porque eu tenho que me conectar e inspirar com essas palavras, informações que ela trouxe, que eu fiquei embasbacada, mas para mim ela reverberou no meu corpo como absoluta verdade. Quando a gente coloca, o nosso corpo é parte nossa, ele tem a nossa assinatura energética, nossa digital energética. E a lei da atração, a gente já falou várias vezes da lei da atração, ela é uma lei universal. Então, o que a Lu coloca é que quando parte nossa ela está no ambiente, na natureza, a Terra, a Gaia, essa inteligência suprema, ela sabe que faz parte da gente, o que fez parte, né? Fez parte da gente. E pela lei da atração, ela tende a voltar a nós. Então, por exemplo, vamos supor que as cinzas eu faleço, certo? Eu, Carol, faleço, e as minhas cinzas são jogadas aí no mar, numa floresta, lugares significativos para mim. Passam-se os anos, essa cinza se torna alimento de um bichinho que morre, que vai para a terra, que vira uma árvore, que dá um fruto, que daí na cadeia, né, da natureza alimentar, ela acaba passando por vários processos, e dali a alguns séculos, se for da vontade divina, né, dessa inteligência suprema, que eu retorne aqui, num outro corpo, enquanto espírito, essa lei, essa inteligência suprema, ela vai fazer com que essa energia retorne a mim também, pela lei da atração. E então, às vezes, agora eu fico pensando, eu, Carol, agora nessa vida, certo? Eu comi um pêssego hoje. Será que tem um pedacinho desse pêssego que era meu numa outra vida? Então, o que eu tô... Aí fica agora a análise poética pra gente. O que eu tô deixando para mim, pros meus eus futuros? E o que eu estou recebendo dos meus eus passados? E quando eu digo eus, é a mim, são os meus familiares, que a gente sabe que essa carga genética ela é tão poderosa, ela também está absolutamente vinculada pela lei da atração. Então, o que a minha família, todo o meu arcabouço genético familiar, né, traz para mim, através do alimento, do ar, daquilo que eu estou absorvendo, me conectando e consumindo, e o que eu quero deixar para os meus próximos, que provavelmente, invariavelmente, talvez volte para mim. Então, é um consumo ainda... E, gente, eu não tenho essa consciência, tá? Minha alimentação não é tão saudável, pelo contrário, né? Deixa, às vezes, não é saudável, né? E, enfim, mas eu fico pensando, puxa vida, né? Até aí vai a espiritualidade, né? Até aí. Então, cara, mind-blowing. A gente fica, né? Tantas possibilidades, e realmente aquela história de nada se cria, né? Tudo se transforma, é uma realidade para tudo, inclusive para isso, né? Então, às não vezes tem jogar fora na Terra não falam, tem. né? Às vezes, a gente até estava falando sobre isso um pouco antes, né, Carol, de começar o vídeo. Às vezes a gente se conecta com uma árvore por algum motivo, a gente olha para uma planta, para uma árvore, atrai a gente de uma tal forma, e você fica admirando. Será que a minha admiração não é... Porque a nossa mente, ela é tão pequena, é como se fosse o nosso eu aqui na Terra, é uma unha comparado com o corpo, em comparação com o nosso corpo astral como um todo, certo? Então, mas será que o meu eu que está no meu inconsciente não está ali se conectando com aquela energia? A gente não sabe, essa que é a verdade, a gente não sabe. Então, enfim. Fica para nossa reflexão, para o nosso pensamento. Aliás, esse vídeo como um todo, né, principalmente na questão da doação de órgãos, Carol colocou uma mensagem muito importante sobre a nova terra e a questão de fazer esse amor, né, girar, essa engrenagem aí rodar, e não tem coisa mais maravilhosa do que a gente doar um pedaço da gente. Então, assim, se a gente estava ainda pensando, tomara que esse vídeo possa ajudar de alguma forma a criar em nós o desejo real e transformar realmente a nossa mente para que não só os demais sejam beneficiados, mas também a gente com as nossas escolhas, né? Porque fatalmente será se a gente o fizer de coração, com certeza, né, Carol?
Assino embaixo, Carol. E Dimas também, porque ele é mascotão, já tá junto. Talvez ele tenha incluído aqui na É, minha. valeu, Dimas. Falou, Maravilha. Dimas. Falou, Dimas. Então é Ah, isso aí, então tá galera. Mais um bom. vídeo chegando ao final. A gente fala tchau pro Dimas e agradece a todos vocês aí, então, que puderam nos acompanhar aí mais uma vez. E esperamos que possamos estar juntos numa próxima. É isso Certo, aí. Caros? Então tá Certíssimo. bom. Um beijo, pessoal. Até Até a mais. Tchau, próxima. tchau. Tchau.